Agora sim, bom dia, irmãos. Que alegria estarmos juntos. Bendito seja o nome do Senhor, que nos concede o privilégio de nesta manhã engrandecer o nome que está acima de todo nome, elevar as nossas vozes, abrir os nossos corações para que Ele mesmo possa ministrar, falar conosco, completar a boa obra que iniciou. Que alegria! Hoje uma manhã muito produtiva, uma manhã muito rica, que o Senhor mesmo concedeu, os diáconos reunidos, tratando de assuntos espirituais da igreja, já estruturando as nossas eleições 2020. Este ano é um ano de eleições, é muito importante você ter isso em mente. Os cargos que fazem a igreja funcionar, as várias áreas que compõem a igreja, as faixas etárias, os nossos grupos de interesse, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes. Pastor, eu quero trabalhar em 2021, fiquei esse tempo aí de molho nessa quarentena, agora eu voltei com força total, quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Você procura um dos nossos diáconos, quero pedir que os diáconos presentes fiquem em pé, para que os irmãos visualizem aí, por favor, todos os diáconos fiquem sobre os pés, isso, procura um dos nossos diáconos, pode sentar, muito obrigado, e eles receberão o seu interesse de estar envolvido no ministério, e ajudaremos aí a igreja funcionar também nesta dimensão mais social, mais coletiva. Tivemos também início ao nosso intensivão da classe de batismo, tempo maravilhoso, classe linda, florescente, classe cheia. E se você quer participar do nosso batismo no mês de novembro, ainda tem espaço para você. Jesus falou: aquele que crer e for batizado será salvo. É a sua hora então de participar desse grande batismo promovido para a glória de Deus. E assim nós então voltamos, e assim nós vamos intensificando nossos trabalhos, e as bênçãos do Senhor vão fluindo em nosso meio. Salmo 133, no seu último versículo, diz que na comunhão dos santos o Senhor libera a bênção e a vida para sempre. A nossa comunhão, nossa caminhada conjunta é um critério para a bênção do Senhor fluir na sua vida e na sua família. Mantenha a sua comunhão acesa, viva na sua igreja. Vamos orar ao Senhor em meio a tantas boas notícias, a tantas situações positivas, elevar as nossas vozes a Deus, clamando a Ele, e receba a nossa adoração, e que fale conosco nesta oportunidade, dirigindo nossos caminhos, direcionando nossos passos. Bondoso Deus, amado Pai, que privilégio, Deus meu e Rei meu, estar na tua casa, estar com o teu povo. Que privilégio e que alegria, Senhor, poder ver o que o Senhor está fazendo em vidas, ser testemunha disso, ser beneficiado porque o Senhor está trabalhando na minha vida também, e ser privilegiado em ser instrumento seu, como cada um de nós é instrumento do Senhor na vida do outro. Em o nome de Jesus, eu venho pedir que o teu Santo Espírito, que convence do pecado, da justiça e do juízo, esteja operando em nossos corações mais e mais. Clamo ao Senhor, soberano de Israel, em o nome de Jesus, que as tuas ricas bênçãos recaiam sobre cada vida aqui presente, sobre cada lar aqui representado, e sobre os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Peço ao Senhor, Deus meu e Rei meu, que a tua paz, que excede todo entendimento, venha acalmar corações, que a tua viva esperança venha nos fortalecer para os desafios que temos vivido, e que surpresas dos altos céus estejam sobre todas as vidas. Sentir a tua presença, tua boa mão, e poder declarar: até aqui o Senhor me ajudou. Em nome de Jesus, Deus meu e Rei meu, dá às vidas que neste momento clamam ao Senhor uma porção especial de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Dá, Senhor Deus meu e Rei meu,
a tua saúde, vinda dos altos céus, saúde física, contornando as enfermidades, saúde emocional, com sentimentos equilibrados. Dá, Deus meu e Rei meu, em o nome de Jesus, segurança da salvação. Trabalha nos corações, abençoa o teu povo, retribui a generosidade, permite que cada um e todos experimentem a verdade do versículo que diz que o trabalho não é vão no Senhor, e sintam essa alegria de estar envolvido nas tuas coisas. Neste ano de eleição, levanta uma liderança forte, vigorosa, que te bendiz, que promove e é instrumento do Senhor para o trabalho nesta localidade. Usa-nos, Deus, de maneira impactante. Não queremos ser uma igreja neutra, não queremos ser café com leite, queremos ser alguém que faz diferença nesses dias. É o que eu te peço e te agradeço em nome e para o louvor de Cristo Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor, irmãos. Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos ter o nosso minuto do silêncio antes de nós começarmos a louvar o nome do Senhor. Bom dia, irmãos. Nós vamos retornar às nossas frases em Libras para que vocês possam ir aprendendo e também entendendo o que está sendo interpretado nas músicas, tá bom? Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Ele já vai entender que é eu te amo, tá? E nós somos a Igreja Batista, então cada igreja tem o seu sinal. Então o sinal, aqui no Brasil nós não usamos muito a cruz, né? Por conta da Igreja Católica, ela tomou posse da cruz, mas a cruz é o nosso símbolo, né? E a cruz está vazia. Então o símbolo das igrejas é casa, a cruz, e a nossa igreja é a Igreja Batista. Então a nossa igreja é casa, a cruz e Igreja Batista, tá? E se nós recebemos um surdo, na hora de despedirmos vai com Deus. Deus te abençoe, tá? Então, sempre a gente está passando as frases para a gente estar aprendendo e também durante a interpretação, vocês também já conheceram alguns sinais, tá bom? Obrigada. Que bom, nós estamos sempre aprendendo. Eu convido você a se colocar de pé. Nós estamos na presença do nosso Deus, é uma alegria. Cada dia mais nós temos a nossa igreja, vemos os rostos de alguns irmãos que há meses não víamos, e é muito bom estarmos novamente reunidos. Nós estamos na presença de um Deus Santo, e nós precisamos reconhecer que nós não podemos permanecer como estamos. Nós precisamos que o Senhor renove o nosso coração. Davi, quando foi confrontado depois do seu pecado, ele disse: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Que você possa pedir que o Senhor renove o seu coração nessa manhã.
mudar do Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Amém. Que nós possamos reconhecer que nós precisamos a cada dia ser renovados pelo Senhor. E no Antigo Testamento, quando os sacerdotes iam oferecer sacrifício, eles precisavam levantar um altar ou restaurar um altar. E hoje o altar que nós temos para oferecer ao Senhor é o nosso coração. E muitas vezes nós temos a nossa oferta, independente do tamanho da sua oferta, o seu altar precisa estar restaurado, precisa estar transformado. E nós queremos nessa manhã declarar ao Senhor: Senhor, restaura o altar, restaura o meu coração, para que eu possa viver de tal forma que glorifique o teu nome. Que o Senhor receba a minha adoração, receba a minha oferta como um cheiro suave. Então que você, juntamente conosco, declare ao Senhor: Senhor, restaura o nosso coração. Nós precisamos, Senhor, ser restaurados pelo Senhor. Porque em Crônicas diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, o Senhor ouvirá o nosso coração. O Senhor responderá, curará o nosso coração. Então eu convido você a fazer dessa próxima canção a sua oração nessa manhã. Senhor, restaura o meu coração, restaura o meu altar. Vem restaurar o meu altar diante do meu Deus.
Vem com poder, de novo erguer o meu altar. Vem com poder, de novo erguer o meu altar. Vem com poder, de novo erguer o meu altar. Senhor, nós reconhecemos, ó Pai, que estamos perante um Deus santo, ó Deus. E nós, ó Deus bendito, com o nosso coração quebrantado diante do Senhor, clamamos, ó Deus, que o Senhor restaure o nosso coração, restaure o nosso altar, Senhor Deus, renove a nossa vida, para que nós possamos a cada dia, Senhor Deus, glorificar o Teu nome, ó Pai. Que as pessoas, Senhor Deus, que ainda não Te conhecem, ó Pai, através da Tua glória refletida nas nossas vidas, venham se render aos Teus pés, ó Pai. Venham conhecer o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Venha, Senhor Deus, entender e aceitar o amor perfeito que o Senhor nos ofereceu. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, humildemente, ó Pai, com o nosso coração quebrantado, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a abandonarmos os nossos pecados, Senhor Deus, e a cada dia caminharmos, Senhor Deus, para uma adoração verdadeira e sincera, Senhor. Fique conosco, ó Pai, e continue, Senhor Deus, a receber a adoração do Teu povo, que está aqui, Senhor Deus, sedento da Tua vontade, do Teu agir, ó Pai. Nós oramos agradecidos pelo mérito de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos cantar, foi Jesus que abriu o caminho para o céu. E você pode aproveitar essa oportunidade, trazer o seu dízimo, a sua oferta, o quilo. E para os irmãos que assim preferirem, também podem fazer a transferência na conta bancária da igreja. Foi Jesus que abriu o caminho do céu, nenhum outro vou achar. Nunca irei entrar na mansão de luz, se não for através da cruz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei, certamente vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu desfrutar no céu, minha herança que Cristo deu. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais neles vou seguir. Com Jesus eu vou, levo a minha cruz, no caminho que ao céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Pai Santo, nós queremos Te agradecer, ó Deus, Te agradecer por esse privilégio, ó Pai, de podermos estar aqui reunidos no Teu santo nome, ó Deus. Nome que é sobre todo nome, ó Deus, nome pelo qual nós podemos ser chamados de filhos, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu sangue derramado. Muito obrigada, Pai, pelas Suas misericórdias que se renovam a cada dia sobre a vida de cada um de nós, ó Deus. Obrigada por todo o Teu amor imerecido, todo o Teu favor sobre as nossas vidas, ó Pai. Recebe a nossa adoração, Senhor. Eu agradeço nesse momento por cada um que depositou no Seu altar, ó Pai, parte daquilo que o Senhor tem derramado sobre a vida deles, ó Deus, e que
Nós sabemos, ó Pai, que até aqui o Senhor tem nos sustentado, ó Deus. Toda a provisão, todo o cuidado vem das Tuas mãos, ó Deus. Muito obrigada por tudo. Nós te louvamos, engrandecemos, ó Pai, por meio de Cristo Jesus. Amém. Nós sabemos que a nossa mudança, né, nosso coração não acontece instantaneamente. Que bom seria se nós acordássemos todos os dias melhores, né? Mas nós precisamos lutar. Mas aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. E nós podemos prosseguir olhando para o Senhor. Ele há de completar a obra que começou em cada coração. Amém? Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. E Ele é fiel. Se Jesus é fiel, eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor, aqui na terra e no céu. Olhando para Ele, eu entro em seu altar, sentindo seu Espírito queimando o coração. Pai das luzes que não muda, continua a me dizer que essa terra é minha e que nela eu vou viver. Aquele que começou a boa obra em minha vida é
vivo do que vejo, mas vivo do que creio, e Ele é fiel. Se Jesus é fiel, eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Que assim seja, Senhor, até que o Senhor volte. Amém. Os irmãos podem se sentar. Olhando para Ele, eu vejo em seu altar e as canções que o Ministério de Louvor nos traz nesta oportunidade, muito bem escolhidas, enfatizando a melodia, mas falando para nós sobre a relação no altar, uma relação que deve ser pautada na verdade, afinal de contas é com aquele que tudo vê, aquele que tudo conhece, aquele que, conforme temos destacado ao longo desses encontros, que falam e se concentram no livro de Apocalipse, tem um olho como chama de fogo, que com a capacidade de perscrutar, de ver além, de ver aquilo que não vemos, com um olhar que vê com riqueza de detalhes que é incomparável ou é impossível a qualquer homem, tem que ser relação legítima, tem que ser relação verdadeira, porque afinal de contas é impossível enganar a Deus, Ele conhece a nós. E essa relação, então, pautada inclusive na confissão, no reconhecimento das limitações, no engrandecimento de Deus, na busca de que Ele nos aperfeiçoe a partir da confissão daquilo que somos, que está em desacordo com a natureza dele, relações verdadeiras, que às vezes não conseguimos exercitar entre nós, que às vezes não conseguimos exercitar conosco mesmo, desde que há comunicação, desde que há trocas, desde que há comercialização, desde que há relacionamentos sociais, sempre existiu e existirá um caminho de engano, de tentar mostrar para o outro aquilo que a gente não é, de tentar convencer o outro, de usar sinais externos, que através deles a gente passe uma mensagem que fortaleça e muitas vezes até que engane, que iluda. Veja você que é muito comum nas assinaturas de contrato, um dos executivos puxar uma caneta Montblanc, que a gente chama de Montblanc, e assinar, e naquela assinatura, pelo status da caneta, ele mostrar que tem poder, mostrar que tem autoridade. Os seus elementos externos, através do veículo que se dirige, as mulheres através das bolsas que usam, sinais externos que passam uma mensagem. E a nossa sociedade, destacado inclusive por Alan Clark, o filósofo contemporâneo, é a sociedade da aparência. Enquanto havia um pensamento vigente e uma preocupação muito grande da igreja com o materialismo, um período em que as pessoas estavam muito focadas nos bens ou na propriedade material como substituta de Deus, fazendo com que as pessoas se agarrassem no sólido, entramos num período que tudo que é sólido se desmancha no ar e não é mais com o material que temos que nos preocupar, porque agora as sensações vêm da aparência. A aparência produzindo uma imagem, a aparência produzindo relações, a aparência produzindo sensações. E não é raro pessoas se iludirem achando que elas são aquilo que elas fazem com que os outros achem dela. Pessoas se iludindo, criando um campo de aparência sem essência,
E nesse campo de aparência ele acha que é. Eu cantava no antigo samba, certo dia o Zé da Ralé resolveu ser bacana. Mesmo a pé, chegou bem rapidinho em Copacabana. Camisa xadrez no seu corpo há um mês, calça pescando e mal remendada. Seu piso estava sem graxa e com a sola furada. O Zé da Ralé, por estar em Copacabana, ele achava que ele era um cara de Copacabana. Até que alguém veio e confrontou. Ele falou: filho, você está no lugar errado. A aparência desse lugar não condiz com a sua realidade. A vida de aparências, ela é uma vida de ilusões e ela é tão pesada para todos nós, é tão pesada entrando na nossa mente, que às vezes quer iludir pessoas, quer parecer que é sem ser, quer de alguma maneira impressionar para ser querido, para conquistar um amor. Ela é tão ilusória que na sabedoria dos antigos, eles criaram alguns ditados para chamar a atenção. Criaram ditados para evitar que a partir da aparência você não fosse enganado. A partir da aparência não fosse ludibriado. A partir da aparência as pessoas não te manipulassem. Então os antigos diziam assim: nem tudo que reluz é ouro. Presta atenção. Está brilhando, mas não deixa esse negócio te enganar, não. Alguns, na linha da minha mãe, usavam a expressão: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Falando da aparência, de que esse engano não dá para prevalecer, porque quem olha por dentro, e na verdade, eu estou falando para você ditados contemporâneos, mas eu sou um pastor, eu deveria falar de Bíblia, então eu vou falar de Bíblia. O próprio Senhor Jesus falou sobre homens e mulheres que a partir da aparência queriam ludibriar, impressionar as pessoas, queriam chamar a atenção para a sua santidade, queriam ser de alguma maneira bajulados, reconhecidos, elogiados. E sobre aquelas pessoas, Jesus, que tem os olhos que tudo vê, disse: são sepulcros caiados, por fora uma estrutura construída, branquinha, caiada, bonita, que quem passa olha e fala: que monumento. Mas quem remove a tampa, quem faz ali o processo de exumação, sabe que quando a tampa sai, o cheiro horrível sobe, e tudo que está ali por baixo é podridão. A Bíblia nos chama a não viver de aparência. A Bíblia nos chama a não querer impressionar as pessoas. A Bíblia nos chama a lidar com aquilo que nós somos, sob pena de ficarmos iludidos, de acharmos que somos o que não somos e por conta disso não confirmar. É sobre isso que Jesus fala com a igreja de Sardes. E é sobre isso que eu quero ler com você, abrindo a minha Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo número 3. Apocalipse, capítulo número 3. Onde, na leitura dos 3 versos iniciais, eu e você encontraremos uma advertência tão profunda para essa nossa sociedade da aparência, onde os likes são conseguidos por conta de aparências boas, onde os elogios são conseguidos por conta de aparências boas, onde sensações são conseguidas através das pessoas olharem para nós e dizer: esse tem aparência de que está vivo. E assim nós até podemos acreditar, mas existe um dia de comprovação onde a verdade aparecerá. E a leitura dos versos de Apocalipse, capítulo número 3, trazem para nós a seguinte afirmação: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortalece o que resta, que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, o que você recebeu. Lembre-se, portanto, daquilo que você ouviu e obedeça, arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei até você como um ladrão
e você não saberá que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Bondoso Deus, diante da tua palavra viva e eficaz, eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor mesmo trabalhe em nossos corações e lute, e nos ajude, nos fortaleça para lutar contra essas forças tão intensas de uma sociedade de aparência, para que nós possamos viver a grandeza do teu evangelho, a grandeza do relacionamento contigo, a vida plena e abundante que o Senhor tem para nos dar. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vejam então que a leitura desta, que é a nossa quinta carta, nos traz algo que merece todo destaque, merece todo cuidado especial, uma partícula tão comprimida, uma fala tão enxuta de Jesus. Você tem aparência de quem está vivo, mas na verdade está morto. Essa é a fala de Jesus, numa carta que não tem promessas, numa carta que não tem bronca, numa carta que, diferente das outras, não tem inimigos externos, numa fala que vem até nós e vai, de alguma maneira, confrontando a nós com relação à inexistência de grandes variações na vida, como algo que não é bom. Não acontecer uma tristeza, ou não acontecer uma alegria, não é bom. Não receber um elogio, ou não levar uma bronca, não é bom. Ser uma pessoa mediana e ficar na média dos medianos, então, portanto, um medíocre, não é bom. Não errar não é bom. Assim como não é bom ser uma pessoa que nunca acerta. A cidade de Sardes é uma cidade que tem uma característica que mexeu comigo de uma maneira muito especial, e ao longo da mensagem você vai entender por quê. Sardes é organizada no século VII a.C., e na sua organização ela ganha opulência, e os seus grandes líderes construíram muralhas, e por conta da muralha e da sua posição em relação ao nível do mar, a cidade de Sardes ficou bastante opulenta, bastante ostentosa, bonita de se ver, e os cidadãos de Sardes, eles tinham orgulho. Sardes é imbatível, é intocável. Nós temos a muralha. Tem que ver a muralha que tem em Sardes. E por conta daquela situação de quem estava bem, por conta daquela situação de quem estava seguro e tinha todos os sinais externos que até assustavam os inimigos, as populações viviam a sua rotina normal. Os soldados eram dispensáveis, os comandantes, as autoridades locais não priorizavam a segurança, e como todo aquele que acha que é bonzão, que entra para o jogo de salto alto, as surpresas acontecem. No ano número 529 a.C., o comandante Ciro da Pérsia, o Ciro falou: agora é hora de tomarmos Sardes, é a próxima cidade na nossa linha de conquistas. E ele cercou Sardes por 14 dias. E nesse cerco do ano 529, por 14 dias, Ciro, motivando a sua equipe, falou assim:
aquele soldado que encontrar uma brecha no muro de Sardes terá uma premiação e um reconhecimento especial por parte do rei. E os soldados foram motivados e eles começaram a rondar a cidade, quando não obstante todo o olhar para com a muralha, todo o foco na muralha, um soldado afundou do lado e os soldados foram desatolar o cavalo e eles descobriram que o problema não era a muralha. O problema era onde a muralha foi construída e existiam pontos embaixo da muralha. A superestrutura não permitia ruir, mas alguns pontos da terra onde foi construída era uma terra fofa. E ali os soldados cavaram e fizeram um pequeno vão, um pequeno túnel, e durante toda a madrugada invadiram um a um, aos pouquinhos, permeando, aos pouquinhos, foram ali minando aquele ponto e entrando, invadiram para encurtar a história, tomaram a cidade a partir de uma brecha, de um terreno sem alicerce, fofo, que já estava lá. Quando o Ciro assumiu a cidade, a primeira coisa que o Ciro fez foi tirar toda a possibilidade dos homens terem armas. E tudo o que o Ciro fez ali desenvolveu atividades para aqueles homens. Os homens não podiam usar sandálias, que era um aparato dos soldados. Eles usavam um tipo de bota, que se fosse para transferir para a nossa linguagem contemporânea, seria uma sapatilha de balé. E aos pouquinhos, os homens de Sardes, eles foram então se ajustando a uma nova estrutura social e eles não ofereciam riscos para ninguém. Os anos se passaram, lideranças mudaram, impérios tomaram conta das cidades, a geopolítica mudou, e 200 anos depois, algo interessantíssimo acontece. Sardes é tomada por um outro imperador, da mesma maneira, mesma forma. Descansaram, e agora eles que já não tinham mais um perfil lutador, que eram uns caras que foram conhecidos nas cidades vizinhas como os preguiçosos de Sardes, só ligado a algumas atividades, só o básico, o rio que cortava no pé da cidade, ele trazia partículas de ouro. Então era uma cidade da vida fácil. A vida fácil faz com que a gente fique mais molenga. A vida fácil faz com que a gente fique preguiçoso. Quando a vida não é fácil, a gente corre atrás. É por conta disso que tem até aquele ditado que o pai é rico, o filho é nobre e o neto é pobre. Que é por isso que algumas estruturas industriais e até mesmo comerciais, elas terminam na terceira geração. Quem não sofreu perde a habilidade de lutar. De alguma maneira, a vida fácil faz mal. E o cidadão de Sardes era um cidadão de vida fácil. Cidadão de vida fácil é o termo que eu quero usar com você. Cidadão de vida fácil é um cidadão que não faz mal para ninguém. No ano 17, já da nossa era, houve um terremoto em Sardes. E o imperador, já um imperador romano, ele durante 5 anos isentou Sardes de pagar impostos. Não, tadinho do pessoal de Sardes, estão com dificuldade, tadinho do pessoal de Sardes, tem que reconstruir a cidade, tadinho do pessoal de Sardes. E vou fazer alguma coisa em Sardes? Sardes não faz mal para ninguém. Sardes é uma cidade café com leite. Conhece essa expressão das brincadeiras? Ele é café com leite? Café com leite. Não, ele é café com leite. O que ele faz não vale. Ele não oferece risco, ele não oferece ameaça. E é incrível como a cultura do local permeou a cultura da igreja. Como a cultura daquele ambiente, o convívio, e como aquele estilo de vida dos cidadãos de Sardes ficou como marca do corpo de Cristo naquele local. Eles tinham aparência, e a aparência bastava. A Sardes, no primeiro momento, na história antiga, era a cidade que tinha uma padroeira, e na história, nos dias de Jesus, a padroeira, então, passou a ser outra, passou a ser Artemis, passou a ser Diana.
Anteriormente era Cibele. E a cidade tinha igreja, mas o pessoal de Cibele gostava da igreja, porque o pessoal de lá era gente boa. Não oferecia risco para ninguém. Era café com leite. Eles não ofereciam risco para ninguém. Não incomodam. Não faz mal. A expressão é popularesca, é horrível, mas eu vou usar. Ela não fede nem cheira. Sardes era assim, e quem é assim não precisa de inimigos. Não é verdade? Quem é assim, quem vai chutar cachorro morto, já que é uma manhã de expressões populares? Quem é assim, não precisa. Você viu nos outros livros onde nós passamos, nós falamos dos nicolaítas, falamos dos balamitas, falamos de Jezabel. Todos têm inimigos externos, assumindo posições contrárias e que representam ameaça. Todos têm alguém querendo desfazer, alguém querendo bagunçar, alguém querendo esfriar, alguém querendo de alguma maneira se opor. Todos eles tinham, menos Sardes, porque Sardes não precisa de inimigo, ela já é inimiga de si mesmo, na sua preguiça. Ela já é inimiga de si mesmo, na sua má vontade. Ela é inimiga de si mesmo, no seu pessimismo. Ela é inimiga de si mesmo, na sua fala, vamos fazer um negócio. Não vai dar certo. Sardes já é inimiga de si mesmo, na sua posição. Já é inimiga de si mesmo na sua falta de desejo de crescer, de vencer, de avançar, de representar, de confrontar. Já é inimiga de si mesmo. E eu, falando aqui para você, desta carta, de quando Jesus fala para esses irmãos, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Versículo número 2. Versículo número 1, perdão. Quando Jesus fala, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Lá na frente você vai ver Jesus falando assim, tem alguns entre vocês, versículo número 4, que não contaminaram suas vestes, estão vivos. Olha só, presta atenção e vem comigo para você não se perder. Jesus diz, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Falou para a igreja, para todos. Vocês estão mortos. Não se enganem. Mas entre vocês tem gente que está viva e que vai andar comigo de veste branca. Eu quero muito que você observe como a capacidade negativa define o todo, mesmo tendo gente diferente. Quero muito que você perceba isso, que a existência de ter gente séria se anula num lugar que não é sério. Que a existência de ter gente boa se anula quando o sistema é desenhado por um sistema ruim. Que gente digna, pois é essa palavra que Jesus usa, gente digna que vai andar de mão dada com Jesus vestido de branco, acaba levando a fama de gente enrolada, preguiçosa, desdenhosa, contaminada, vestes sujas. O bom se anula pelo ruim. E isso é uma fala muito pesada. Porque se a igreja tem mulheres dignas, mas entre as mulheres dignas a igreja é conhecida pelas mulheres pervertidas, não, aquela igreja ali é das perversas. Se a igreja tem bons pais de família, mas tem 1 ou 2 que bate na esposa, que dá mau testemunho, não, aquela ali é a igreja dos caras que bate na mulher. Se a igreja tem gente séria, que se distancia das questões do mundo, que fica longe dos vícios, mas tem o irmão que está no boteco tomando uma, não, aquela ali é a igreja dos pingaiada. O bom se anula por conta dos ruins, e o mau testemunho define o todo. E a igreja de Sardes está sendo confrontada nesta relação de gente que no fim não se confirma. Assim como não tem bronca para Sardes, também não tem promessa. Não vai ganhar pedra, não vai ganhar coluna, não vai ganhar nada. Ô pastor, nada? É isso mesmo. Jesus só vai confirmar aquilo que é para ser. Seu nome está escrito no livro da vida e você vai ganhar uma veste branca. Isso aí todo mundo vai ganhar, irmãos. Isso aí, fica tranquilo. Fica tranquilo. Todo mundo que foi lavado e remido no sangue de Jesus, estou falando que não tem um prêmio especial. Qual que é o prêmio de Sardes? Ser
o que você nasceu para ser. Ser aquilo que você já era. Jesus se apresenta para a igreja de Sardes, versículo número 1, assim fala aquele que tem os 7 Espíritos. O 7, a totalidade do Espírito Santo. E aqui eu quero mostrar para você algo que é muito relevante, que é muito importante e que vai fazer toda a diferença. Sabe por quê? Porque os 7 Espíritos mostram para nós que se nós não vivermos o todo de Jesus, viver só uma parte nos define como mortos. Você tem a aparência de estar vivo. Quem olha para a igreja de Sardes, vê uma igreja que é legal, que é bacana, que funciona. Você tem a aparência. Sardes não é uma igreja que tem a aparência de que está morta. Não é uma igreja que você chega lá e fala, ixi, meu, ó, a música dos caras, os caras parecem que estão morrendo, cantando tudo arrastado, não tem nem instrumento direito. Não tem aparência de que está morta. Olha o que o cara está pregando, não está pregando, nem está pregando a Bíblia. Não, Sardes não. Não, de aparência que está viva. Tem trabalho social, parece que está vivo. Tem louvor vibrante, parece que está vivo. Tem, sim, o ensino bíblico, parece que está vivo. Tem pregação com seriedade, parece que está vivo. Mas não adianta aparecer se não for. Não adianta viver de aparência, e nesta oportunidade, o Espírito de Deus fala para nós que não adianta confiar em viver de aparência, se iludir em iludir os outros. Não adianta usar uma máscara, não adianta usar roupa de crente, falar jargão de crente, não adianta viver aqui uma coisa e fora outra coisa, não adianta não ter sentimentos vibrantes no seu interior, certeza constante a quem tem servido, estar certo que Ele é glorioso e guardará o nosso tesouro até o dia final. Não adianta ter um movimento visível se não tiver uma consistência invisível. Como é que você está? É só aparência e está oco? Como é que você está? Existe em você algo que aquele que sonda os corações, quando o encontra, se alegra, este é meu. Como é que você está? A cidade de Sardes, irmãos, não tinha aquela sua base de firme, por ali foi minada. A cidade de Sardes, numa pequena brechinha, permitiu que todo um exército entrasse. A cidade de Sardes não tinha identidade. A cidade de Sardes era café com leite. Você é um crente café com leite? Isso aí não faz mal para ninguém. Esse aí não assusta ninguém. Esse aí não tem perigo. Tem a forma, mas não tem o conteúdo. E nós que estamos tratando das cartas do Apocalipse para a igreja pós-pandemia, é a situação privilegiada de encontrar no Apocalipse caminhos para nós não errarmos e caminhos para que a gente possa ter uma igreja nova, firme, bonita, vigorosa, cheia do Espírito Santo, não apenas uma casca de beleza, mas uma essência de beleza. E nesta caminhada e neste olhar, nós então, nesta carta, somos chamados a não viver de aparência. Eu não quero parecer, eu quero ser. Este é o meu chamado para você nessa oportunidade, é o chamado para que você olhe para a sua vida e faça uma autocrítica. Estou sendo ou só estou parecendo? Eu não quero parecer, eu quero ser. Quero ser conhecido por aquele que a tudo conhece, aquele que tudo sonda, aquele que tudo perscruta. E Sardes, então, na sua não vigilância foi invadida, Sardes na sua não vigilância foi derrotada, Sardes na sua não vigilância foi descaracterizada, Sardes na sua não vigilância foi iludida, achava que era sem ser. E não existe nada pior do que você achar que é sem você ser. Quem acha que é e não é, quebra a cara. Quem acha que é e não é humilhado. Quem acha que é e não é, de alguma maneira é confrontado. Porque na vida,
você tem a necessidade de se confirmar para o bem, porque senão a vida vai te confirmar para o mal. Vou dizer de novo. É você que tem a responsabilidade de comprovar que você é. Porque senão, os dias se encarregarão de mostrar que você não é. É só questão de tempo. É só questão de tempo. E nesse desejo, nesse olhar, você já tem no seu Espírito Santo, eu tenho certeza disso, o Espírito me diz que entre vocês há alguém que já está dizendo assim, sim, é isso mesmo. Eu estou vivendo de aparência, mas eu entendo que Jesus me conhece e vivendo de aparência eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu quero viver na essência, quero ser de verdade, quero ser. E você já deve estar se perguntando, pastor, é maldade se eu falar que tem que ser e não diz como é que tem que ser. Eu digo para você, está no texto bíblico, nós passamos pelo verso número 2 que diz, esteja, de acordo com a sua tradução, atento e fortaleça o que resta. Fortaleça o que resta. Pode sobrar um pouquinho. É exatamente nesse pouquinho que é o ponto de partida. Exatamente nesse pouquinho que as coisas tomarão forma e se tornarão muito especiais. Quanto a ti, fortaleça o que resta. Você se lembra, as cartas de Apocalipse estão sendo escritas para os pastores das igrejas, para que eles tomem medidas com relação às igrejas. Fortaleça o que resta, é o chamado do Espírito Santo para aquele pastor, para que ele olhe, veja naquela multidão, no meio de toda aquela bagunça, vê o que resta e fala, tá vendo o que é? Não perde tempo com os ruins. Não perde tempo com gente enrolada. Pega o pessoal bom e fortalece eles. Fortaleça o que resta. Você fica andando com gente ruim, você fica pior. Você sabe essa minha máxima que eu sempre digo para você. Pega, concentra. É uma técnica administrativa. Temos no nosso auditório hoje, você vai conhecer em instantes, um dos economistas que mais admiro na atualidade. E você vai saber que na disciplina, na linha econômica administrativa, um dos caminhos é você concentrar a força naquilo que você faz de bom. Quando você vai reestruturar uma empresa, tem os pontos positivos e negativos. Curva ABC, veja lá, traça, o que é bom? Então, não vamos perder tempo com o ruim, você vai gastar muita energia e não vai sair do lugar. Fortalece o que você é bom. Você toca 3 instrumentos, concentra no que você toca melhor. Ah, mas eu sou ruinzinho aqui. Então, deixa que você é ruim para lá, se concentra no que você é bom. Concentra no que você é bom para você firmar, para você... E dentro desta fala, o chamado bíblico, você, versículo número 2, caminhe comigo e não se perca. Esteja atento e fortaleça o que resta e que estava para morrer. É porque nós, que somos cristãos, nós temos a natureza do Senhor Jesus. É assim que nós devemos ter, é assim que nós devemos ser. E dentro disso, a igreja de Sardes estava fora com esse negócio de ser café com leite. Afinal de contas, você se lembra em Atos capítulo 16, quando a igreja chega na localidade, as pessoas que estão observando a igreja falam, ixi, aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram aqui. A igreja nunca é café com leite. Ela nunca é neutra. Não sei se você entende essa expressão do tempo de criança, café com leite, sabe? Café com leite, está brincando de pega, mas não valeu ele que você pegou porque ele é café com leite. Está jogando bobinho, aí toma a bola, não, ele é café com leite. Ele não é desprezível, porque não faz diferença. A igreja nunca é algo neutro, algo que não faz diferença. O crente nunca é algo neutro, algo que não faz diferença, porque ele é sal, não tem jeito de jogar sal na comida e a comida não fazer diferença. Ou estraga de uma vez, ou tempera de uma vez, ou dá gosto de uma vez. O crente é luz, não tem jeito de acender a luz e o ambiente continuar do mesmo jeito. Ou está iluminado, ou está em trevas. O crente nunca é alguém neutro. Quando ele passa em algum lugar, quando ele escreve alguma coisa, quando ele fala alguma coisa, quando ele canta uma música, quando ele dá um conselho, quando ele aparece numa situação, quando ele ensina determinada coisa, quando ele se expressa diante da sociedade, ele faz alguma diferença, seja para o bem ou seja para o mal. Que nesta manhã e nesta oportunidade Deus encontre pessoas aqui que fazem diferença para o bem. Porque se não fizer para o bem, vai fazer para o mal. Não tem crente neutro. Ah, pastor, era só uma foto. Não é só uma foto. Faz diferença.
Pastor, era só uma opinião sobre um assunto que eu tenho. Faz diferença. O crente sempre faz diferença. Seja abençoando ou seja amaldiçoando. E aí precisa organizar a identidade. Porque de uma mesma boca não pode sair bênção ou maldição. Eu sou crente, eu quero abençoar. Abençoo os lugares por onde eu passo, abençoo a empresa em que eu trabalho, abençoo a escola onde eu ensino, abençoo a família a que pertenço, abençoo o bairro onde eu moro. Eu sou um crente, eu faço diferença, porque o Espírito de Deus está em mim, e o Espírito de Deus morando em mim, eu não sou alguém neutro. Abençoo e faço diferença, porque fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Abençoo e faço diferença, porque eu pertenço à igreja de Cristo, sou parte da noiva do Senhor. Abençoo e faço a diferença, porque quando eu chego, uma instituição chega junto, quando eu chego, uma parte da história chega junto, quando eu chego, o próprio Deus chega junto. Porque vós sois templo do Espírito Santo de Deus. Se você chega, o que está dentro, chega com você também. Não quero fugir, não quero me perder. Quero falar para você qual é o caminho para você não ser café com leite. Para você não viver de aparência, para você fazer diferença. O primeiro caminho, vou chamar de sopra a brasa. Sopre a brasa. Eita, o pastor está doido, já está pensando no churrasco. Não estou pensando no churrasco. Não, eu estou pensando no churrasco também. Eu estou, mas não estou. Mas você vai entender. Sopre a brasa. Soprar a brasa é esta fala, esse chamado de Jesus, que reconhecendo que no meio está uma bagunça, mas que tem uma parte, fortaleça essas brasinhas, fortalece, porque é a natureza do próprio Deus fortalecer. Quando você lê a sua Bíblia em Isaías capítulo número 42, a Bíblia diz que a chegada de Jesus é a chegada daquele que faz diferença na história e que define as situações. Mas a definição de Jesus em Isaías capítulo 42 não é uma decisão neste momento histórico para exterminar. Ele não define dizendo, vamos pôr fim nesse negócio aqui que não vai dar em nada. Ele define fortalecendo. Por isso a expressão bíblica que está registrada em Isaías capítulo 42, versículo número 3, é que Jesus é aquele que não esmaga a cana quebrada e que não apaga o pavio que fumega. Eu sei, sociedade urbana, tudo iluminado, ninguém sabe o que é um lampião, ou poucos sabem o que é um lampião, poucos sabem o que é um candeeiro, poucos sabem até o que é um pavio, mas naquele método de iluminação, que tem um pavio mergulhado ali num óleo, num líquido combustível, na nossa sociedade, na história de uns 30 anos atrás, no querosene, sai ali um trapo, sai ali um pedaço de lã, sai ali um barbante, que aquele barbante molhado naquele líquido, naquele óleo, molhado no Espírito Santo ali, está aceso, beleza, mas às vezes por falta de oxigênio, às vezes por causa do ambiente, às vezes pela má manipulação, às vezes pelo contágio com aquilo que é externo, aquela chama não ficava tão viva, e ela ficava ali só uma brasinha. A chegada de Jesus é daquele que não apaga o pavio que fumega. Naquela brasinha vai saindo a fumaça do querosene, vai saindo a fumaça do óleo, vai subindo, só fica um frasquinho de luz, só fica um fiapinho de luz, e ali naquele fiapinho de luz, o que se pode fazer e o que se faz quando vai dormir, molha o dedo na língua, não posso molhar por causa do Covid, e termina de apagar. Eu ia molhar, mas ia ficar com o dedo babado, ia ser um negócio ruim. Ia limpar na calça, a Claudete ia brigar comigo, ia ser pior. Mas você já entendeu. Apaga. É assim que se faz quando vai dormir. Apaga o pavio que fumega. Ficou aceso o lampião durante o perigo, conversamos, jantamos, está acabando. Está acabando. Só está um fiozinho de luz, agora vai, apaga. Mas Jesus não é aquele que apaga o pavio que fumega, porque a minha vida e a sua vida, por causa das correrias, por causa das dificuldades, por causa das cobranças, por causa de tantas situações, dos desânimos, das decepções, das falhas, das mancadas que dão conosco, a gente fica só um fiapinho. Se Jesus fosse outro,
Mas sabe o que Jesus faz? Como dizia a velha canção, que no cheiro das águas, aquele toco de madeira volta a brotar uma árvore. Sabe o que Jesus faz? Ele olha com todo carinho e fala, está apagando, mas é meu. Está apagando, mas é meu. Vai acender de novo. Vai tocar. Vai pregar. Vai abençoar. Ele vai fazendo acender e iluminar. E vai voltar a cumprir a sua função, que é iluminar. Está fumegando? Jesus é aquele que é capaz de acender, de reacender, de reavivar, de fazer com que a luz brilhe com intensidade, que o calor faça a diferença, que a presença seja a presença que impacta, que faz com que as situações sejam especiais, que o ambiente seja bom por causa da sua chegada a Jesus. Quer fazer e fará isso com você nesta oportunidade, se você quiser. Mas o texto não é sobre o que Jesus pode fazer. O texto é sobre o que nós temos que fazer. E o chamado é para que, versículo número 2, não se perca, continue junto comigo. Esteja atento e fortaleça o que resta. O chamado para o pastor de Sardes é: pega isso que tem uma fumacinha saindo, está fumegando, para que ele acenda. Não é Jesus quem vai fazer. O chamado é para o pastor? E o chamado é para mim, então eu vim aqui pregar para mim, então você está aqui sendo testemunha e está perdendo seu tempo? Não, o chamado também é para nós. O que está fumegando? O que precisa, o que resta? Para usar o termo bíblico, o que resta? O que resta das crianças? Vamos acender. O que resta do ministério de louvor? Sai um instrumentista, sai o outro tem mancado, outro não vem, outro não quer, e só tem um pouco vocal, tem instrumento, mas não tem quem canta, tem instrumento, mas não tem quem toca. O que resta? Para voltar a assumir o lugar que nós já ocupamos no Vale do Paraíba como a principal igreja no louvor, na adoração e na expressão artística. Sopra, fortalece o que fumega. O que resta? O que resta do púlpito? O que está sobrando de palavra? Sopra porque precisa acender, impactar vidas, render-se aos pés do Senhor Jesus, batizarmos centenas a cada ano. O que resta do departamento das mulheres? O que resta dos homens? O que resta dos diáconos? Vamos soprar, gente. Fortalece o que resta, para não perder tudo. Porque se tem um pouco que é bom, o máximo que é ruim, anula o que é bom. É o que a Bíblia disse para nós no versículo 1 e no versículo 5. Você tem fama de vivo, mas estão mortos. Mas entre vocês tem uns vivos. Mas quem olha os vivos diz que estão daqueles mortos. Primeiro chamado: sopra a brasa. Sopra a brasa. Sopra a brasa na igreja. Mas sopra a brasa também na sua vida pessoal. Fortalece o que resta. Fica atento. Só estamos no versículo 2, irmãos. E eu estou falando de churrasco. E são 11h30. Meu Deus, que desespero. O texto tem mais versículo para frente. Mas nós estamos no versículo 2. Mas eu preciso dizer para você: fortalece o que resta. Como era quando você chegou? Como era a sua oração? Como era o seu desejo de estar na igreja? Como era a sua postura diante da sociedade? Como era o seu testemunho? Como era o seu amor pela palavra de Deus? Como era? Disso que era, o que resta? O que resta? Sabe aquela fome que você tinha de tocar, que vinha para a igreja, chegava cedo? O que resta? Agora eu já sei tocar, não preciso mais disso. O que resta? Não estou falando da habilidade, estou falando da vontade. Agora eu já sei a Bíblia, já li a Bíblia 8 vezes já. O
que resta? Não estou falando da ação, estou falando da motivação. O que resta? As crianças acendem meu coração de uma maneira tão especial. O que resta? Em nome de Jesus, o meu chamado como seu pastor nessa oportunidade é fortalece o que resta. Se resta a vontade de ler um versículo, começa nele. Lê um, fala amanhã eu vou ler 2. Amanhã eu vou ler 3. Se resta força para fazer uma oração antes de dormir, aquela que você diz amém no outro dia, com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus, Divino Espírito Santo e dorme, começa a partir dela e vai crescendo, vai fortalecendo. Fortalece a comunhão, fortalece as atividades, fortalece o convívio, fortalece o que resta, eu não posso responder para você. Fortalece o que resta porque devagarinho você está sendo minado. Fortalece o que resta porque você está olhando a muralha em volta e está falando aqui ninguém entra e está se distraindo. Fortalece o que resta porque está faltando alicerce. Fortalece o que resta porque você pode ser surpreendido. Fortalece o que resta porque as pessoas vão olhar para você e vão falar, ele é café com leite. Ele não oferece perigo para ninguém. Ela é café com leite. Como eu disse para você, as saídas que são propostas para que você não viva de aparência, parece que está vivo, mas está morto, é você fortalecer a essência. Fortalece o que resta. Mas existe uma segunda dica, uma segunda orientação muito forte, muito completa, que está no versículo número 3. A primeira orientação é soprar a brasa, hein? Sopra a brasa. Essa é a primeira orientação. A segunda, que está no versículo número 3, eu quero resumir para você com a expressão leve a sério. Aí amanhã vão perguntar para você, o que você aprendeu na igreja nesse domingo? Você vai dizer assim, eu aprendi que eu não posso viver de aparência, por isso eu tenho que soprar a brasa e levar a sério. Pronto, aí que fácil. Ficou fácil? Não é possível que você não vai decorar 2 itens. Eu não posso viver de aparência, e para não viver de aparência eu tenho que soprar a brasa e levar a sério. O que você precisa fazer? Diga comigo. O que você precisa fazer? Me ajudem, por favor, me ajudem, não sejam café com leite. O que eu preciso fazer? Mais uma vez, porque as pessoas estão assistindo pela internet, e como está indo direto do microfone para cá, você falando aí, fica um grande silêncio, ninguém está ouvindo, então você tem que falar muito alto, porque esse microfone não é capacitivo e precisa pegar a sua voz. Então, vamos lá, precisamos... Pastor, que negócio é esse de levar a sério? Levar a sério é o olhar para que as coisas sejam tratadas com carinho, com respeito, de maneira condizente com o que é. Levar a sério. Tem gente que não se leva a sério. Já viu gente que não leva a sério? Vou começar dos outros para a gente, que fica mais fácil. Tem alguém que você não leva a sério? Quem tem alguém aqui que tem uma pessoa na família, na igreja, no trabalho, que você fala assim, esse cara aí fala, não escreve. Tem alguém? Ou só eu? Tem alguém que... Ou o pastor Manete está fazendo que tem assim, tem um monte, ó. Mas vocês continuam tímidos, né? A pessoa que não é levada a sério. Esse cara que fala não leva a sério, não. O que ele está falando não é levado a sério. Gente que não se leva a sério. Ele não se leva a sério, por isso ele marca e não vai. Por isso ele pega e não devolve. Ele não se leva a sério. Ele não está nem aí para a imagem dele. Ele promete, mas não cumpre. Mas, o que vão falar? Deixa falar. Ele não se leva a sério. Ele não se protege. Não se leva a sério. Tem gente que não leva a sério. E aí ele não leva a sério os outros. E não honra aquilo que se comprometeu. Tem gente que não é levada a sério. E é horrível esse contexto e essa situação. Porque, já falei para você na mensagem, se você não se levar a sério,
o tempo levará. Se você não investir em comprovar que você é, o tempo vai provar que você não é. Nossa, esse pastor fala uns negócios enrolados, fica muito filosófico. Não, vou falar de uma maneira clara para você. Pense, por exemplo, na vida profissional. Pense na vida profissional. Você é um profissional que desenvolve alguma atividade, seja ela na metalurgia, seja ela no ensino, seja ela no comércio. Muito bem, muito bem. Você gerencia uma loja. Você é enfermeiro no hospital. Mas você não leva a sério, você faz as coisas de qualquer jeito. Você faz um produto, deixa o produto lá, entrega o produto para o cliente tem que voltar. Fala, eu levei, chegou em casa, não está funcionando, tive que voltar aqui. A pessoa não se leva a sério. Se você não se levar a sério, com o tempo vai confirmar a sua condição de ser alguém mau. Então, o que eu estou colocando na sua mente hoje, de maneira forte, é você entender que se você não se confirmar para o bem, o tempo vai te confirmar para o mal. Se você não afirmar a sua posição, se você... Você assista no YouTube, é sensacional, um jogador chamado Carlos Kaiser, o maior artilheiro de todos os tempos, que nunca fez um gol. É interessantíssima a entrevista do Carlos Kaiser. Muito interessante, muito interessante. Porque o Carlos Kaiser, ele era o príncipe dos malandros. Sabe esses caras que entram na firma porque sabe jogar bola, sabe? Já viu? Então, ele era o inverso disso. Ele entrava nos clubes porque não sabia jogar bola. Mas ele enrolava. Rolava no chão, caía machucado, era substituído. Um dia brigou lá, e quando foi ser expulso do clube, falou para o dono do clube, falou, não, eu não podia permitir que ele ofendesse o senhor, como é que vai falar assim do meu padrinho? Então deixa ele continuar aqui, ainda dá um aumento para ele. Era o rei dos malandros, Carlos Kaiser. Mas é assim, se você não se leva a sério, o tempo, se você não trabalha para confirmar que você é, o tempo vai provar que você não é. Se você não fizer isso com a sua carreira profissional, com a sua situação de pai, de mãe, se você não mostrar que você é, o tempo vai mostrar que você não é. Vou falar com o versículo bíblico, fica melhor, né? Versículo bíblico fica mais fácil. Mateus capítulo 16, versículo 16, a Bíblia diz assim, aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer, já está condenado. É só questão de tempo, porque ele já está condenado. Para provar que você não é só questão de tempo. Por isso que você tem que dar os passos para dizer que é. Se você não se leva a sério, preste atenção. Preste atenção. Você precisa levar a sério. Levar a sério a sua condição de pai, levar a sério a sua condição de mãe. Já viu filho que o pai não respeita? Sabe por quê? Porque o pai não se levou a sério, não foi levado a sério, não deu exemplo, não se conduziu de uma maneira correta, não teve autoridade. Deixa eu falar para você de um caso que é bastante relevante, bastante pertinente para um encontro como esse nosso, que diz respeito à vida conjugal. Na vida conjugal, você tem que investir. Tem que investir. Na vida conjugal tem que se dedicar. Tem que dar os passos. Tem que mostrar interesse, expressar o amor. A vida conjugal, você precisa fazer das tripas coração para esse negócio dar certo. Tem que se esforçar, tem que levar a sério. Preciso levar a sério o meu casamento. Levar a sério o meu casamento. Mas o que eu quero falar para você, incentivar você a se comunicar, conversa, diz o que está ruim, conversa, diz o que não gosta, conversa, diz quando o outro deu mancada, conversa, leve a sério. Mas o que eu quero dizer para você, porque não é encontro de casais, não é o que você deve fazer.
é o que você deve não fazer. Nunca, sob pretexto algum, sob nenhuma força, nunca ameace. Nunca. Nunca ameace. Nunca diga eu vou embora. Nunca. Não faça isso. Porque se disser eu vou embora, vá. Falar para mim deu, então sai fora. E não volta. Porque se você ameaçar e não for, aí você vai perder mais respeito ainda. Aí a outra parte, seja ele ou seja ela, vai falar assim, está na minha mão, ó. Ameaçou e não foi. Me ama. Agora que eu vou tripudiar. Entendeu? Leve a sério. Se você não se levar a sério, você fala uma coisa, mas não faz, promete, mas não leve a sério. Leve a sério. O que eu tenho que dizer para você, como verdade bíblica, nesta oportunidade, é que se você não se levar a sério, se você não levar as situações em volta a sério, se as pessoas não te levarem a sério, acredite, Deus te leva a sério. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, que nenhuma palavra frívola passará em branco. Teremos que dar conta de todas as nossas palavras. Sabe por quê? Porque Deus nos leva a sério. Por isso que a Bíblia diz assim, seja a sua palavra sim, sim ou não, não. O que passar disso vem do diabo. Quem diz uma coisa, sabe por quê? Porque Deus te leva a sério. Por isso que a Bíblia diz que se você confessar a Jesus diante dos homens, Jesus próprio confessará o seu nome diante de Deus. Sabe por quê? Porque a sua confissão, Deus nos leva a sério. Você pode até não ser sério, mas Deus te leva a sério. Seja para te promover, seja para te condenar. Deus leva a sério. Mas e o Apocalipse, pastor? Está falando um negócio de levar a sério? Só para a brasa eu entendi, que é para fortalecer o que resta. Mas esse negócio de levar a sério, onde é que está? Está na Bíblia, está no versículo número 3, vem comigo. Ouça e leia e acompanhe, guarde e viva. Lembre-se, portanto, o que você recebeu. Leva a sério. Leva a sério o que chegou para você. O que você recebeu? Leva a sério. Lembre-se, portanto, daquilo que você ouviu. O que a palavra produziu você? Leva a sério. Passe a obedecer, porque não adianta saber. Não adianta, irmãos, não adianta o debate que está borbulhando agora diz respeito à ortodoxia, aos ortodoxos, e não adianta a ortodoxia, não adianta saber os versículos, não adianta. Se você não obedecer, não adianta, só piora. É o agravante do crime, só piora. Obedeça, arrependa-se, leva a sério. Se Deus está falando no seu coração, responda a Deus. Deus, eu estou dando mancada, eu estou arrependido, não é assim que é para ser. Arrependa-se, leva a sério. Leva a sério a palavra de Deus, leva a sério a voz de Deus, leva a sério o povo de Deus, leva a sério o compromisso com Deus, leve a sério a sua história com Deus. Lembra de onde você caiu e se arrepende. E obedeça, e passe a viver de novo. Para quê, pastor? Para ser salvo, para confirmar a sua salvação. Não é para ganhar ouro, não é para ganhar uma pedra branca, não, é só como se fosse só, para confirmar que seu nome está escrito no livro da vida. Sabe por quê? O crente não perde a salvação. Deus não tem uma borracha celestial que apaga. Não, o crente não perde a salvação. Mas tem muita gente que acha que está salvo e não está salvo. Que só está na aparência. E Deus nos guarde disso. Deus nos guarde da gente estar enganando-nos a nós mesmos. Deus nos guarde.
o nosso encontro desta oportunidade é tão objetivo e tão simples. A cidade de Sardes vivia de aparências, foi minada, foi conquistada, foi destruída, não foi alguém que entrou para a história como alguém significativo, porque não se levavam a sério. E isso pode acontecer nas nossas vidas também. A cidade de Sardes era uma cidade de café com leite, não fazia a mínima diferença. E nós podemos ser alguém assim também. Aquele que tem os 7 espíritos quer que a gente tenha a vida plena e abundante, que a gente faça a diferença, que a gente seja surpreendido sempre positivamente. Já percebeu como eu tenho orado assim? Deus, surpreende ao meu irmão, porque as surpresas dos céus são maravilhosas, são incomparáveis. Surpreende meus irmãos, abre portas, surpreende meus irmãos, cura onde há dúvida, surpreende meus irmãos, desperta novos sentimentos, surpreende meus irmãos, anula o espírito de suicídio que paira sobre essa região. Surpreende, meus irmãos, com vida, com alegria, com disposição, com ânimo, com vontade, com desejo de viver, com uma contribuição positiva, com família organizada. Surpreende, meu Deus tem surpresas para você. Não fique morno, não seja café com leite. Deus tem surpresa para você. Confirma a sua chamada, sopra a brasinha que tem, para que esse fogo acenda com intensidade. Leve a sério, porque Deus te leva a sério. Quem viver de aparências terá surpresas negativas. É só questão de tempo. Mas quem viver na essência em Cristo Jesus, aperfeiçoar esse relacionamento, confirmar a sua vida, ter brancas suas vestes, com Ele andará de mãos dadas e será posto diante de toda a criação como filho de Deus. E é isso que eu quero para você. E é por isso que neste momento nós vamos orar. Abaixe a sua cabeça em nome de Jesus. Como citei, nós temos a honra de ter entre nós, nos visitando, alguém que é muito significativo na minha vida. Ele não tem noção disso, um referencial intelectual e um referencial espiritual. Pastor Fleides Theodor, que eu quero convidar para fazer essa oração. Por bondade, pastor, vem aqui fazer essa oração. Alguém que leva a Deus a sério, orando pela sua vida nesta oportunidade. Alguém que, não obstante, pode subir aqui, pastor, por favor. Não obstante ser um economista renomado, autor de livros, um professor universitário, testemunha de Deus por onde anda, não vive de aparências. E é isso que você precisa querer para a sua vida também. Eu não quero viver de aparências, eu quero ter a essência, ser reconhecido por Jesus. Abaixe sua cabeça e até para que o nosso pastor Freides ore de maneira mais específica, eu queria pedir para você sinalizar, pastor, eu quero, não quero só parecer, eu quero ser. Se você quer ser, não só de aparência, levante sua mão e abaixe. Deus abençoe, meu irmão, Deus abençoe. Muitas, dezenas de pessoas falando este desejo. Deus abençoe. E que quer, Deus abençoe, minha irmã, ser confirmadas por Deus. Pastor, por bondade, ore por nós. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra, ela é direta. A Tua palavra constrói. A Tua palavra recria a partir do caos. A Tua palavra vem engendrada com o amor que somente Tu podes gerar. Obrigado, Deus eterno, porque apesar de ser quem nós somos, o Senhor continua nos amando. E assim será, porque o Senhor só sabe amar. Deus, em nome de Jesus, o que resta sobre cada um dos irmãos que estão aqui nesta manhã, o que resta, Senhor, para ser soprado, o que resta para ser recriado, recria, renova, reconstrói. Deus, em nome de Jesus, traz a realidade, chama a existência o
que talvez não exista mais, porque Tu és o Deus que intervém, mudando tempos e eras. Tu és o Deus que aí do céu, com toda a sua grandeza, com toda a sua infinitude, intervém em nós que somos finitos, intervém em nós que somos pequenos, mas o Senhor intervém porque o Senhor nos ama, e porque os frutos da salvação há de ser manifesto aqui nessa cidade, aqui nessa região, aqui nesse mundo, porque Tu és aquele que está soprando sobre esta igreja, para que essa igreja manifeste a fé, a esperança e o amor. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que manhã rica, irmãos. Que momento maravilhoso para eu e você, ensinados por Deus, direcionados por Deus, vivermos um tempo novo, um tempo especial. O Ministério de Louvor é convidado a assumir a sua posição. Eu quero muito viver novas experiências de comunhão, de aprendizado e de trocas com você na quarta-feira, quando nós estamos falando sobre crescimento espiritual, e está sendo sensacional o que Deus está fazendo. Venha para o culto de quarta-feira, que ele é um passo de fortalecimento na sua jornada. Temos um grande grupo se preparando para o batismo. Se você ainda não foi batizado, confirme o seu passo, venha estar conosco para nós termos um grande batismo no mês de novembro. Que Deus te abençoe, te guarde, resplandeça o rosto sobre você, te dê a paz. Você pode se colocar de pé?